Olá, bom dia. Estamos de regresso para a edição segunda da semana do Manhã Girassol. Hoje é terça-feira, 30 de setembro, o último dia do mês do Herói Nacional. Temos cerca de 2 horas de encontro. Fique por dentro de tudo que acontece no país e no resto do mundo, aqui na TV ou também pela rádio, com as nossas múltiplas conexões. Saiba como vai estar o tempo hoje e o trânsito em algumas vias de Luanda e em outras localidades do país, com Ernesto Jaime, também com Centro Integrado de Segurança Pública. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos, nesta edição, dar o tiro de largada vamos conferir, tintim por tintim, o que escrevem os jornais nesta terça-feira. E vamos começar na capa do Jornal de Angola, que estampa a sexta cerimónia alusiva aos 50 anos de independência. Prossegue hoje. Nacionalista Luzia Zua e Carolina Cerqueira entre os condecorados. Postos em liberdade por todo o país, beneficiários do indulto agradecem o perdão do chefe de Estado. José de Lima Massano, o meu primeiro salário foi aqui na Rádio Nacional de Angola, também em destaque na capa do Jornal de Angola. Estamos a olhar para a capa do jornal O País, que tem tudo e titula Empreendedorismo. Antigo docente universitário coloca no mercado bolacha de mandioca. Restauração e similares. Hotelaria e turismo, com volume de negócios acima de 479 mil milhões de kwanzas em 2 anos. Crime em Cacoaco. Criança surda e muda abusada sexualmente por 4 adultos. A sexta cerimónia de condecorações encerra hoje. O Presidente da República homenageia fundador da nação, também na primeira página do jornal O País. O país em Moçambique titula Acidente de viação mata 2 pessoas e fere 16 na Matola. Taxa de juro baixa de 10,25% para 9,75%. Ensino superior considerado um dos responsáveis do progresso da economia do país. Também escreve o jornal O País na sua primeira página nesta terça-feira. O Jornal de Notícias em Portugal titula Recorde de independentes na corrida às autarquias. Campanha eleitoral arranca hoje e há 1.105 listas, uma centena delas para a presidência de Câmara. Aroca 4-0, Futebol Clube do Porto 4, com fome de golo. Denis Gol saltou do banco após expulsão de Martim e tranquilizou Dragões, que ainda marcaram mais 2 em vésperas do clássico. O Público traz em destaque as eleições autárquicas mais difíceis da história da democracia. Chega, testa governabilidade do PS e PSD no poder local. Rui Moreira, em entrevista, Portugal é hoje mais centralista do que há 12 anos. Crescimento local da extrema-direita ainda esbarra nas capitais europeias. Desmilitarizar Gaza, Netanyahu apoia a proposta de Trump, falta o Hamas. O Globo escreve, novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Fachin, toma posse, prega diálogo entre poderes e diz que o judiciário não é submisso ao populismo. O ministro substitui Barroso no comando do tribunal. Alexandre de Moraes é novo vice-presidente. Deixamos as capas e vamos pela primeira vez rumar a Girassol FM.
O contacto com João Alves, que está na condução do matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. João Alves, muito bom dia. Boa terça-feira, meu colega. Bom dia. Bom dia para os radiovintes. Eu estou ótima, graças a Deus. Um bom dia também para todos os nossos estimados telespectadores. Preparada para mais um dia, não é? Já começou. Exatamente, nós estamos a 4 minutos e vocês já têm uma hora e quase 5 minutos, não é? De agora emissão. 1 hora e 5 minutos já. Exatamente. De viagem radiofónica. Né? Como é que estão as coisas por aí, tudo João tranquilo, Alves? Tudo na boa, tudo bem. Continuamos a receber as mensagens dos nossos estimados radiovintes, né, sobre o trânsito. Aliás, estas é que dão conta de como é que está o movimento rodoviário lá fora e nós aqui mais uma vez agradecemos os nossos estimados ouvintes por esta paciência e esta dedicação em todos os dias úteis mandarem-nos as mensagens sobre o que se passa lá fora, porque sem eles, na verdade, não teríamos esta informação, tirando também, né, as informações que nos chegam da nossa equipa móvel. E então, como é que estão as coisas lá fora? Vamos embora. Bom dia com energia. Aqui passo já a apresentar algumas das mensagens que vão nos chegando. Bom dia com energia. Estou a acompanhar o programa do quilómetro 30 e a banda. Este, pelo menos, não nos diz nada em relação ao trânsito, mas continua a chegar outras mensagens. Bom dia com energia. As ravinas do Paraíso não estão a nos deixar tranquilos. Portanto, as ravinas já medem 10 metros da altura e ainda não caiu nenhuma chuva, por isso mesmo estamos preocupados. É no bairro Paraíso, não é? Bairro Paraíso. Mandou-nos esta mensagem o Vítor Cabata. Olha, pedir ao Vítor Cabata dizer exatamente a zona do bairro Paraíso, porque ela é muito grande, então precisamos ter a noção da zona para podermos deslocar uma equipa e trazermos esta realidade, este grito de socorro dos moradores do bairro Paraíso. Obrigado por este complemento. Na verdade, o Vítor deverá estar connosco sintonizado e assim também já percebeu-se desta sua solicitação em termos de uma atualização do local exato, não é, do bairro Paraíso, para então pudermos para lá levar uma equipa a fim de reportar esta situação das ravinas naquela zona daqui de Luanda. Vamos avançar com outras mensagens. Temos mais esta. Bom dia João Alves. Bom dia com energia. De Cacoaco até o Panguila o trânsito está mesmo bom. Quem mandou-nos a mensagem é o Emana Cosso. Emana Cosso que também está connosco. Emana, bom dia, obrigado por esta mensagem nesta manhã. Seguimos em frente com outras. Bom dia com energia, João Alves. Passei para desejar um bom dia a toda a equipa da Rede Girassol e a todos os trabalhadores desta grande e bonita Angola. A mensagem é do Venceslau de Almeida. Ele diz que vai, portanto, atualizar-nos com informação sobre o trânsito assim que chegar ao seu local de trabalho, porque ele é da opinião que pretende dar uma informação mesmo mais, digamos, atualizada em relação ao trânsito, porque sabemos nós que o trânsito vai mudando de minuto a minuto, segundo a segundo, em relação ao movimento das uma hora está congestionado, outra hora está mais fluido. Nós até podemos dizer, vem, passa por aqui está fixe a estrada da Camama, mas afinal de contas, depois de uns minutinhos... O cenário já é diferente. Já está tudo afunilado. Bom dia com energia. Do Mayombe B a Caope, Kifangondo, de Kifangondo até à Vila de Cacoaco, o trânsito está bom, é sob as a mensagem é do Manuel Beng, também, está a ver, né? Mandou-nos a mensagem e está bom nesta altura o trânsito e poderá alterar a qualquer momento. Outra mensagem, bom dia João Alves, do quilómetro 30 até o Gamec, o trânsito está bom, recomenda-se, é do Cláudio Salvaterra, também mandou para nós esta mensagem nesta manhã. Outra fresquinha que acaba de chegar, é bom dia com energia, portanto, ele diz, tem que ver com a solicitação das ravinas. O Vítor Cabata volta e diz-nos que é na zona da Maria do Céu, no bairro Paraíso. Zona da Maria do Céu. Da Maria do Céu. Muito bem. Bairro muito Paraíso. Bem. Está então aqui registada esta preocupação dos moradores daquela zona que estão mesmo agastados com a situação das ravinas que já estão ali com 10 metros de profundidade. E estão preocupados. Muita profundidade. Estão preocupados com as chuvas que já estamos na época chuvosa. Por Luanda ainda não caiu. Já estão ainda não caiu, mas já vão dando o seu sinal. Já vão dando o sinal. Hoje, por exemplo, já veio um serenozinho, a semelhança de ontem também, e o que, na verdade, fez com que a pavimentação nas vias ficasse, digamos, escorregadia em algumas zonas, o que nós apelamos mais uma vez aos nossos automobilistas para terem bastante prudência na condução e iração. Portanto, as mensagens continuam a chegar até nós e os nossos estimados radiovintes e também telespectadores podem continuar a enviar estas mensagens para darem-nos conta do trânsito nesta manhã, utilizando o terminal 944-887470. Hoje também, neste nosso Bom Dia com Energia,
vamos falar de empreendedorismo. Vamos aqui ter um convidado para ir no âmbito das festas dos 50 anos da Independência Nacional. Portanto, vai ser realizado um Fórum Nacional de Técnicas Empreendedoras. É uma iniciativa da AGEA. Uma iniciativa da AGEA vai acontecer já no próximo dia 2 de outubro, portanto amanhã dia 1/4, é na quinta-feira já. Sim, na quinta-feira vai acontecer este fórum, um fórum que vai juntar especialistas no ramo e que também vai ajudar as pessoas na área do empreendedorismo. Sabemos que ao nível do nosso país muita juventude tem este talento, tem esta vontade, mas talvez até tenham a oportunidade de o fazer, mas precisam de técnicas. Exatamente, alguma orientação. Exatamente. Então este fórum de certeza que vai ajudar as pessoas a terem esta dinâmica no ramo do empreendedorismo. Vamos conversar com um convidado ao longo desta manhã, pelo que sabemos já está aqui nos nossos estúdios e a qualquer momento virá para então nós abordarmos esta questão, sabermos qual é quem deve participar, quais são os grandes objetivos da realização deste fórum. Então o que sabemos é da Associação dos Jornalistas da área económica de Angola. Acredito que é isto. Estarão aqui para abordar esta questão. Portanto, vamos ser assim, ao longo desta manhã até às 9 horas, trazendo tudo que é mesmo importante para os nossos estimados radiovintes, Iracelma Ronaldo e também telespectadores. Assim seremos neste último dia do mês de setembro, o mês do Poeta Nacional. Exatamente. Olha que a sexta cerimónia de condecorações que decorre desde ontem está mesmo a prestar tributo ao primeiro Presidente da República, António Agostinho Neto. É verdade. Muito bem, João Alves, está assim selada a nossa primeira conexão. Nós voltamos a qualquer momento ao longo desta última edição do mês de setembro. Até já. Bom dia com a energia, Iracelma Ronaldo. Está frio energia. lá fora, mas aqui está quente. Não tenho dúvidas quanto a isto. Até já. Com energia. São 7h10. Vamos pela primeira vez à rua conferir como estão as coisas nesta terça-feira. E é com o Centro Integrado de Segurança Pública que nós vamos ter noção de como estão algumas vias da nossa cidade capital. Temos o primeiro ponto, a Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé do Cemitério da Santa Ana, onde o trânsito a esta altura faz tranquilamente. Recomenda-se é só deslizar, é só escorregar quando são 7h12. Está favorável o trânsito aqui na de Olinda Rodrigues, ao pé do Cemitério da Camama. Mais um ponto, a Avenida 21 de Janeiro, ao pé da FAP. Aqui as coisas estão carregadas, o trânsito já está duro. Quem sai da FAP em direção ao aeroporto, até mesmo queira chegar ao centro da cidade ou ao São Paulo, este é o cenário, trânsito lentinho, não anda para anda. O mesmo não se pode dizer do sentido oposto, onde as coisas estão favoráveis. É só deslizar, é só escorregar, não há congestionamento para os automobilistas que saem agora da FAP em direção ao Gameco ou até mesmo queiram chegar ao Futungo. O trânsito também está difícil a esta altura na estrada da Samba, na via principal e também na via de serviço. É um anda para anda, trânsito lentinho. Paciência é o que recomendamos a esta altura para todos aqueles que trafegam neste exato momento na estrada da Samba em direção ao centro da cidade. No sentido oposto, o cenário é favorável para os automobilistas. Vamos rumar para mais um outro ponto nesta terça-feira, dar-lhe a ver as alternativas, os pontos favoráveis para quem a esta altura ainda se prepara e deseja sair para os seus mais diferentes destinos. Continuamos a olhar para o trânsito carregado na estrada da Samba. As coisas estão difíceis, estão carregadas para os automobilistas que a esta altura circulam na Samba, sentido centro da cidade. E vamos olhar para a atualidade. Mais de 100 entidades individuais e coletivas foram esta segunda-feira condecoradas pelo Presidente da República, João Lourenço, com a medalha da classe Independência. Na sexta cerimónia de condecorações, que hoje termina, o chefe de Estado outorgou igualmente a medalha da classe Paz e Desenvolvimento a diversas figuras, entre nacionais e estrangeiras. São no total 115 as figuras outorgadas com a medalha da classe Independência. Entre os outorgados destacam-se os nomes de Francisco Filipe Zau, pai do atual ministro da Cultura, António Buriti da Silva, Manuel Soares Gomes, Diabo Negro
e ainda o do general Sebastião Garrido Che Guevara, todos estes a título póstumo. Para a família do general Che Guevara, a condecoração é o reconhecimento de uma vida dedicada à nação angolana. O tenente-coronel Mosquito Garrido, filho do malogrado, revela que para perpetuar a memória do pai, a família Garrido está a preparar uma biografia que será retratada em livro. Em nome da nossa família, família Garrido, nós estamos muito felizes e gostávamos de dizer que a luta, os anos que o nosso pai perdeu na mata, não foram em vão. Estamos a recolher informação e acreditamos que muito em breve a biografia do pai vai ser escrita. O interessante é que é incontornável, a biografia dele também passa diretamente pela história da independência angolana. Ainda na classe Independência, foram outorgados o agrupamento musical Negoleiros do Ritmo, a Associação dos Naturais de Angola, Anangola, e a Liga Nacional Africana. Nas reações, Joãozinho Morgado optou por lembrar os parceiros que consigo fizeram parte dos Negoleiros do Ritmo, um agrupamento que surge sob incentivo da sua própria mãe. Dinizo Rocha, pronto, já faleceram, né? Albrindo Cruz, Mário Fernandes, e prontos, convivo Carete Vieira Dias e Massano Júnior. E muito mais, né? Para mim é gratificante representar neste ato a Liga Nacional Africana, porque ela tem um valor inestimável para a história de Angola, para a história do nacionalismo angolano. De cidadãos de outras nacionalidades, citamos os nomes de Siete Bosgra e Per à liberdade e o empoderamento de uma nova nação. O Leif manda um grande agradecimento à República de Angola. Ele sente-se muito honrado por este reconhecimento e diz que ele lembra-se muito bem de todos os esforços que foram feitos pela esta independência e deseja o seu melhor ao futuro de Angola e a todos os seus cidadãos e cidadãs. Igualmente, na classe Independência, realce para nomes como o de Bernardo Joaquim Silas, Ernesto Melo Antunes, Álvaro Barreirinhas Cunhal, Vital Martins Moreira, Sérgio Vilarigues, todos estes de nacionalidade portuguesa. Académicos, diplomatas, jornalistas e autoridades tradicionais continuam a se destacar na outorga de medalhas que marcam os 50 anos de independência nacional. Entre os condecorados desta segunda-feira esteve o Soba Grande do Lubito, que na ocasião apresentou ao Presidente da República a preocupação que tem que ver com a captura desregrada do pescado por parte dos chineses. Afonso Rodrigues Sucumula se diz preocupado com os arrastões que têm se registrado um pouco pelo país, mas fundamentalmente no município do Lubito, província de Benguela. Ngola Yeto, como é também conhecido, esteve frente a frente com o Presidente da República e não perdeu a oportunidade para, na primeira pessoa, apresentar ao titular do Poder Executivo a sua preocupação. É de dizer que apresentei a preocupação dos chineses que estão a capturar todo o peixe sem saber escolher os pequenos e grandes, tudo está a levar. Onde que haverá o futuro da nossa comunidade? E enquanto que o peixe é o alimento principal das nossas comunidades. Então, não há fiscalização, não há a Marinha que toma conta dos mares. Pedimos a esses órgãos para que cuidem e tomem conta dessa situação. O Soba Grande do Lubito foi uma das figuras condecoradas pelo Presidente da República, tendo na ocasião agradecido o reconhecimento do chefe de Estado. Entre os outorgados na classe Paz e Desenvolvimento figuram ainda o embaixador de Angola na Etiópia e nos escritórios da União Africana Miguel Bembe, da antiga Diretora Nacional de Saúde Pública Adelaide de Carvalho, do académico Samuel Carlos Vitorino e do político congolês a título póstumo Etienne Tshisekedi. Significa um reconhecimento do trabalho que tem estado a desenvolver a nível do ensino superior. O sentimento é de gratidão a todos que comigo trabalham, que comigo cooperam e que possibilitam que eu consiga fazer o meu trabalho e ser reconhecido. E, acima de tudo, gratidão a Deus e à família. Sentimos-nos muito honrados, sobretudo porque fizemos parte dessa história, não é? Tem
uma série de questões marcantes no desenvolvimento do sistema de saúde do país. E naturalmente que esta homenagem significa muito, não somente para mim, mas com também os meus pais, os meus colegas de trabalho e sobretudo os meus chefes. Primeiro, como sabem, os meus pais. Solidarité africaine que a joué. De facto, ele jogou um papel importante naquela época e esse reconhecimento é também um sinal da solidariedade africana que está sendo demonstrada agora. Estou muito orgulhoso por ele, mas também pela República Democrática do Congo. Os jornalistas Felisbela Uegie, Alexandre Cose e Analtina Dias foram alguns dos profissionais de comunicação outorgados com a Medalha Paz e Desenvolvimento. Eu gostaria de homenagear a minha mãe que faleceu há 25 dias. Ela ia ficar muito feliz e faz justamente hoje, ia fazer 81 anos de idade. Este galardão é atribuído a ela, mas também aos meus colegas com quem partilhei a redação durante 26 anos de trabalho e, portanto, aqui está o coroar de um reconhecimento que o Estado faz e eu estou muito feliz, não contava e, portanto, para mim foi uma ocasião de sublimar, de facto, muito importante. É um momento muito especial, não só para a Analtina, mas acho que para toda a nação, para todos os meus fãs, para toda a minha família, porque realmente é um reconhecimento nacional e então é fruto do nosso trabalho. Arme Squad, Noite e Dia e Ndaka Yowin estiveram entre os artistas condecorados nesta segunda-feira pelo Presidente da República com a Medalha Paz e Desenvolvimento. Na mesma ocasião, o Presidente João Lourenço outorgou igualmente a medalha a diversos desportistas. A música esteve sempre presente nos mais variados momentos da vida pública nacional. Prova disso é que vários grupos e artistas individuais têm sido reconhecidos pelo Presidente da República, João Lourenço, com as medalhas que marcam as festividades dos 50 anos da Independência Nacional. Anabela Bento, conhecida por Noite e Dia, Legalize e o grupo Arme Squad, são só alguns dos artistas outorgados esta segunda-feira pelo titular do Poder Executivo. Esta condecoração é de Legalize, é de toda a juventude trabalhadora e responsável. E, o país é nosso, né? Vamos dar o nosso máximo para, num futuro próximo, podermos sorrir todos de alegria. Não é só da Noite e Dia, mas é de todos os escuduristas, principalmente do Puto Prata e o Mestre Ara, que foram as pessoas que começaram comigo, aos meus novos produtores, que é o Jorge Rei da Selva, DJ AKM, aos meus bailarinos e a todas as pessoas que apoiam a Noite e Dia. É uma honra, né? Sentimos-nos lisonjeados, né? De fazer parte desta comemoração também, né? Ser apresentados com a grande honra, né? Isso quer dizer que a nossa música é boa, né? Valeu a pena um esforço todo que a malta fez, né? Como grupo. E somos muito gratos. O músico folclore Ndaka Yowin é outra figura outorgada com a Medalha Paz e Desenvolvimento pelo Presidente da República. Momentos como este acabam por dar-nos mais motivos de continuar e eu acho que enquadra-se também naquilo que são as razões da existência do próprio angolano em manter no coração, manter na alma aquilo que são as boas vontades de querer esta pátria cada vez melhor. Protagonistas de diversas modalidades desportivas mereceram igualmente a homenagem do titular do Poder Executivo. São mais de 22 anos de carreira profissional e hoje receber essa honra para mim é um motivo de grande satisfação. Ser condecorado pelo Presidente da República é sinónimo de que todo o trabalho que eu fiz ao longo dos anos, todos os sacrifícios, é reconhecido. Essa homenagem até não tenho palavra para descrever, porque eu, na minha ótica, não pensar, é uma homenagem dupla com o Presidente da União Africana e com o Presidente da República de Angola. Todo este povo que continua a vibrar por onde eu passo. Mais um título, bem ganho e a demonstrar que temos gente para continuar a ombrear com os melhores da África. Orgulhoso por fazer
também orgulhar os meus familiares e amigos e as pessoas mais próximas e pronto, também um reconhecimento de que algo de bom fiz pelo país também. A sexta cerimónia de condecorações ficou também marcada por uma exposição que retrata a trajetória do primeiro presidente da Angola independente, António Agostinho Neto. A figura do camarada presidente ainda jovem até a sua parte de guerrilha, que é uma parte. Depois a segunda parte entra os acordos de Luamés, Alvor, não é? Mombasa. Os produtos variam de acordo com o local da compra, onde o mesmo produto sobe cerca de 9% nos supermercados e chega a custar mais 20% nos mercados paralelos. No mercado informal, por exemplo, o quilo de arroz custa cerca de 1000 kwanzas, enquanto no supermercado pode ser encontrado a 1090. Já nos mercados do bairro, o mesmo produto chega a 1200 kwanzas. O feijão, alimento central da dieta das famílias, apresenta diferenças ainda mais acentuadas. 1000 kwanzas no mercado informal, cerca de 2990 no supermercado e 2000 kwanzas nos mercados paralelos. O óleo de cozinha segue a mesma tendência, com valores que oscilam entre 2.000 e 2.400 kwanzas por litro. Entre produtos que também registram diferenças de preço está o ovo, cujo cartão de 30 unidades chega a custar 6.000 kwanzas nos bairros, contra os 4.390 nos supermercados e 5.000 kwanzas nos mercados informais. No mercado de Luanda, a carne bovina é um dos produtos que mais pesa nos bolsos das famílias. Num dos mercados, 1 quilo custa 2.000 kwanzas, valor que praticamente dobra nos supermercados, onde chega a custar 4.390 kwanzas, e sobe ainda mais nos mercados dos bairros, onde ronda os 4.000 kwanzas por quilo. A disparidade faz com que muitas famílias deixem a carne de fora da lista de compras, tal como disse esta senhora, que revelou gastar cerca de 120.000 kwanzas por mês para a alimentação. Por exemplo, das aulas, como eu estava a dizer, né, que já das aulas é a parte. Agora, do costume do alimento também é a parte, 120.000 kwanzas. Agora, se for do escola, transporte, bate aí uns 150.000 kwanzas por mensal. Nem chega a nada. Se um saco de arroz está 22.000 kwanzas, vai entrar numa de concha, vai ficar que não vai restar nada. Somente a costeleta, eu já nunca mais comprei. A caixa está 30.000 kwanzas. De vez de comprar uma caixa de 30.000 kwanzas, então prefiro comprar peixe, uma caixa de peixe ou uma de concha. Apesar de algumas descidas em alguns produtos como o feijão, a soma final continua a pressionar os rendimentos, disseram as vendedeiras do mercado de São Paulo, em Luanda. Como essa época de feijão está mesmo baixo, esse é o tempo de feijão está mesmo baixo. Quando assim, daqui mês de dezembro, o feijão também fica mesmo caro. Lá também compramos caro e aqui vendemos também um pouco caro, mas esse tempo é época de feijão. Uma caixa de coxa de 10 quilos está 19.800, 19.500 e só vem 20 coxas. E 20 coxas vender cada 1.000 não rende. Não rende, só tem que vender 2,5 quando é grossa. Quando é fina tem que vender 3, 2,5. Não, subiram. A caixa de fígado está muito caro, 10 quilos de fígado está 25.000 kwanza. Já no outro lado, 10 quilos de fígado de vaca está 32.000 kwanza. A retalhar só vai ganhar 2.000 kwanza. E se tem que saber cortar, porque senão todo o dinheiro perde. No caso da banana pão, batata doce, antes os clientes compravam devidamente, porque tinha peixe. Vai comprar banana e batata, vai fazer mofete com peixe e vai comer. Agora já não está mais devidamente conforme vendíamos antes, por causa mesmo do peixe. Em março deste ano, a cesta básica custava cerca de 289.000 kwanzas no mercado informal e mais de 480.000 kwanzas nos supermercados. Em maio, registraram-se pequenas quedas em alguns produtos, com aumentos noutros, como os ovos. Já em setembro, os valores mantêm-se na mesma faixa, ultrapassando os 280.000 kwanzas no mercado informal e 400.000 kwanzas nas grandes superfícies.
Seguimos com a atualidade. A Feira Agropecuária e Leilão do Gado, realizada de 24 a 28 deste mês na província do Ambo, resultou na arrecadação de cerca de 650 milhões de kwanzas, segundo a organização. O valor resultou da venda de animais, produtos do campo e diversos serviços tecnológicos agropecuários. O evento económico nacional, que juntou 120 expositores provenientes de 9 províncias do país, contou com a exposição de 428 animais, dos quais 250 foram leiloados em 53 lotes. Agora a previsão do tempo na cidade capital, que tem a previsão de céu passando de soalheiro a parcialmente nublado. A temperatura mínima deverá chegar aos 21 graus e a máxima aos 27. Umidade de 70%. Em Cabinda, a província mais ao norte do país, tem previsão de céu nublado, seguido de céu limpo, temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 26. Umidade do ar a chegar aos 83%. Partimos para o primeiro intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Já confiro tintim por tintim como estão as coisas em alguns pontos da cidade de Benguela, a boleia do CISP. E já temos a esta altura o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto nesta segunda ronda com o suporte do CISP. Estamos a dar-lhe a ver imagens do Largo da Peça, na província de Benguela, onde o trânsito a esta altura faz tranquilamente. Automobilistas e mototaxistas trafegam sem grandes constrangimentos. Não há engarrafamento neste troço da província de Benguela. Vamos rumar para mais um outro ponto. Dar-lhe a ver a movimentação rodoviária na província de Benguela, agora na Rua Mar e Sol, onde a esta altura o trânsito também faz-se tranquilamente. Uma paragem por conta do semáforo para permitir a travessia de cidadãos, mas no que a mobilidade rodoviária diz respeito, a esta altura ainda faz tranquilamente. É só deslizar, é só escorregar sem grandes constrangimentos para os automobilistas e mototaxistas, que também estão em destaque neste ponto da cidade de Benguela. Na Rotunda do Cavaco, cenário favorável para quem trafega e circula neste exato momento. Dar destaque aqui à movimentação também de vários cidadãos, mas no que ao trânsito diz respeito, nesta Rotunda do Cavaco está favorável. Recomenda-se, aproveite, porque a esta altura é só deslizar, é só escorregar. E deixamos a rua, vamos pela segunda vez rumar a Girassol FM. Vamos manter contacto com João Alves e também com os radiovintes. Contas a informação sobre o trabalho do INAC. Olá, Iracelma. Olá, João Alves, estamos de volta. Estamos de volta. Exatamente. Eu estava aqui a passar, portanto, uma matéria que tem que ver com os casos de violência contra a criança. Vão aumentando a cada dia que passa, e uma preocupação muito grande do INAC e também da sociedade, a sociedade angolana, naturalmente, porque, sabes, são relatos que às vezes deixam-nos aterrorizados. Este é o termo certo. Aterrorizados. Em instantes eu estava a ler os destaques da primeira página do jornal O País, que tem tudo, e tinha um caso de violência sexual contra uma menina surda e muda por adultos. 4 adultos. E onde é que isso aconteceu, Iracelma? No município de Cacoaco, aqui em Luanda. Mas no caso, os envolvidos já estão a contas com a justiça, mas peneira, não é? Ficou o trauma a uma criança que lhe foi roubada a inocência por parte de adultos que nem deveriam ser chamados de adultos. Sim. Também não vou utilizar aqui essas expressões que devem lhes ser aplicadas, os adjetivos necessários, porque, pronto, não quero ser mal interpretado. Esperamos que paguem mesmo, porque são casos assustadores. Somos pais de crianças e ficamos todos os dias preocupados, porque nem sempre
temos como cuidar 100% dos nossos filhos. A esta altura estamos a trabalhar e eles estão entregues a outras pessoas. É complicado. Suplicamos ao nosso bom Deus que continue a guardar, a proteger violação até os das nossos filhos. A violência até das babás, às vezes. Também Exatamente. Fazem isso. Vai para lá, nós já gratificamos, pagamos o que ela pede mensalmente, mas ainda assim os nossos filhos passam por esses tratamentos maus tratos. Exatamente. A agressividade. Agressividade contra uma criança violência inocente. física, indefesa. Uma criança. Indefesa. Onde é que está a consciência desses adultos? Onde é que está? Lamentável. Os casos tendem a crescer dia após dia. Dia após dia. Olha, só a nível de Luanda foram registrados 107 casos. O BIER registrou 80 casos. Nos últimos 7 dias. Sim, durante uma semana. Exatamente. Olha para 21 isto. a 27. E eles vão subindo a cada momento, a cada dia. Infelizmente, não sei o que é que se pode fazer. As igrejas têm de jogar um papel muito importante na sensibilização, os pais encarregados. Mas disseste muito bem, não sabemos quando saímos o que é que acontece em casa. E tudo tem que começar. Nós precisamos conversar com os nossos filhos, os nossos pequeninos, apresentar a eles zonas proibidas e ganhar a confiança. Se tiver que acontecer alguma coisa, não hesite. Converse com o pai, converse comigo, fale comigo. Todos os dias, sempre que o filho chega a casa ou quando o pai chega a casa, tenha uma conversa aberta com o seu filho. Procure saber se está tudo bem, como correu o dia. Estás a falar de criancinhas aí com 5, 6 anos. É muito importante. Agora, e as mais pequenas, Iração? Vamos tentar explorar perceber alguns sinais, porque as crianças depois... A violência até às vezes é praticada até com bebés, está a perceber? Exatamente, a criança vai manifestando alguns sinais, fica mais retraída, chora constantemente, prestar atenção no contacto que ela vai tendo com algumas pessoas, porque há momentos que a criança está a fugir de uma forma estranha de um adulto, prestar atenção a estes sinais. Agora, aquelas crianças que já falam dos 3 anitos em diante, muito diálogo, está tudo bem, como é que foi o dia, alguém tocou no pequenino, alguém fez alguma coisa diferente. Pois, esta é a recomendação para os pais encarregados. Sim, temos de ter esta paciência, temos de ter. Não é chegou a casa, o filho veio a casa, não queres nem olhas para a matéria, não olhas para o caderno, se foi à escola, se não, o filho chegou, boa tarde papai, você, boa tarde. Observar também, principalmente as mães têm que tirar a roupinha assim das criancinhas e ver se tem algum sinal, algum hematoma, um sinal de agressão. Isto é muito importante, nós não podemos deixar simplesmente as coisas andarem. Temos que observar os nossos pequenos porque estaremos a protegê-los também. Estaremos a protegê-los. São situações tão tristes, João Alves. Você vê como é que eu fico nisto? Eu fico bastante chateado com tudo isso, desculpa a expressão, mas eu não consigo entender como é que um adulto consegue bater numa criança. Eu fico aterrorizada. Eu não consigo. Eu fico chateado, Iração. Podemos sim e tu nem imaginas dar umas palmadas. Qual seria a minha reação nessa situação? Eu tenho noção porque eu sou do teu tempo, João Alves. Eu te conheço muito bem e sei muito bem do que é que serias capaz. Eu acho que vamos já colocar um ponto e vírgula, porque não é um ponto final, não. Nós vamos continuar a falar sobre isso. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Mas pronto, vamos mudar um bocadinho para falarmos mudar a página. Um bocadinho, né? Vamos passar para outra página, uma boa, vamos falar de Kitadi, né? Vamos aqui. Porque estamos na semana do... Sim, estamos na semana do, mas pronto, vamos esquecer esse nosso do para conversarmos aqui com o Alfredo Nguli, é meu convidado. Está aqui. Ora, bom dia, Alfredo. Muito bom dia. Está tudo bem consigo, não é? Bom dia ao Sr. Alfredo Nguli. Também está em direto para o Manhã Girassol aqui na TV Girassol. Muito obrigado. Pois bem, o Sr. Alfredo Nguli é o presidente da Associação dos Jovens Empreendedores de Angola. Eu, em instantes, anunciei que eram jovens do Fórum Económico, mas não, são jovens empreendedores de Angola, que vão realizar já no dia 2 a 4ª edição do Fórum Nacional de Técnicas Empreendedoras. Quando se fala em empreendedorismo, Iração Mernal, estamos a falar no Taver. Exatamente. Pronto, esse é só fazer o sinal. Porque nós não vamos empreender sem, né? Exatamente. Pois bem, Sr. Alfredo, mais uma vez bom dia. O que é que será este fórum? Quais são os objetivos da realização do mesmo? Muito bem, muito bom dia, caros ouvintes. E também aqui o lema é bom dia com energia. Bom dia com energia. Vamos ver. Muito bem. Assim mesmo. Praticamente a AGEA, a Associação de Jovens Empreendedores de Angola, no âmbito dos objetivos na qual se propôs, que é incentivar e unir jovens com o espírito empreendedor, de forma a estimularmos o autoemprego e massificar a empregabilidade. Estaremos a realizar já no dia 2 de outubro.
isso no Epixana, cá em Luanda. A 4ª edição do Fórum Nacional de Técnicas Empreendedoras, cujo objetivo é radiografar o grau de prontidão das iniciativas empreendedoras. Sabemos que não é fácil empreender em Angola, ainda é um desafio muito grande, mas é importante que cada pessoa venha com o seu saber, com as suas dificuldades e unir o conhecimento para que, doravante, venhamos buscar as melhores estratégias de como devemos prosperar no ramo do empreendedorismo. O empreendedorismo é um elemento indispensável na nossa sociedade. Todo mundo empreende, mas da sua maneira, mas é importante que nós tenhamos um padrão de como devemos empreender com regra, com normas, com conduta, para que o resultado seja mesmo satisfatório. Porque as iniciativas têm sido muito boas. Hoje nascem 100 empresas e morrem 80, 90 empresas. Então, fizemos um diagnóstico a nível nacional, porque a associação está em 21 províncias de Angola e mais de 10 representações internacionais. Então, é importante que nós nos sentemos. Nós começamos a chegar os conferencistas do Quando Cubango, de Malange, de Benguela, do Cunene. Então, a nossa intenção é estarmos ali com outros experientes. Estamos a falar do Jair Pereira, estamos a falar da nossa representante da GE Brasil, a doutora Regina Mestre, estamos a falar do presidente Raimundo Lima, que é o empresário renomado, na qual também vai trazer um pouco a experiência do Brasil no ramo do empreendedorismo. Então, a intenção aqui é unir todas as ferramentas necessárias para que venhamos empreender, e quando estamos a empreender bem, também vamos criar postos de trabalho. Uma questão importante, falou ali de que às vezes tem 100 empreendedores, né? 100 pessoas que estão a fazer empreendedorismo, mas grande parte delas desiste, e que fizeram um estudo para encontrar as causas. Quais são as causas que foram detectadas? As causas foram que a maioria dos jovens imitam investimento, imitam negócio. Não fazem estudo de viabilidade econômica. Para a gente, empreendedorismo é quê? É fazer da dificuldade uma oportunidade de investimento. Eu tenho que definir que necessidade tem esse povo do Camama. O que eu vou oferecer? Quando o público-alvo é encontrado, o negócio flui normalmente. O serviço prestado flui normal, porque é uma necessidade. Agora, eu não vou trazer um negócio ou um serviço que já tenho 5 ou 6 competidores. Isso transmite a abrangência de falir o meu negócio é maior. Porque eu, para entrar no mercado, em vez de entrar para transmitir o meu serviço, estarei a competir com pessoas que já têm um público-alvo. Então é importante que a juventude tenha essa análise, essa iniciativa. O que eu vou fazer neste meu bairro? Qual é a necessidade primária? Por exemplo, estamos a ver aí muitas situações de violência doméstica. Então, também dá para empreender nesse ramo. Como? Transmitindo palestras, workshops, na qual venham transmitir aquilo que nós chamamos de conhecimento. Parece mentira, empreender sem conhecimento é entregar seu dinheiro à deriva. Com todo Olha, João Alves, eu tenho uma pergunta para o nosso convidado. Por favor, faça-me recordar o nome. É o Sr. Alfredo. Sr. Alfredo disse muito bem que o empreendedorismo é fazer da dificuldade a oportunidade. Já vão na 4ª edição deste evento, diferente das edições passadas. O que é que vocês trazem de novo para os participantes, uma vez que também fez questão de dizer que empreender no nosso contexto é cada vez mais difícil? Muito bem, o que é que nós trazemos de novo? Trazemos de novo, praticamente, fomos buscar outras gerações. Estamos a falar do Brasil, estamos a falar da África do Sul e da nossa vizinha província da Namíbia. Buscar outras experiências, como é que os outros estão a empreender, estão a prosperar. E nós, por que encontramos dificuldade? Primeiro, um dos elementos também, o próprio executivo deve melhorar e simplificar alguns inputs e insumos para empreendermos, porque hoje em dia há uma dificuldade enorme para ter acesso ao financiamento. E muitos deles não são bonificados. A bonificação é mais quando estás a empreender na agricultura, na piscicultura e na avicultura. Mas tem aquele jovem que tem uma recauchutagem, por exemplo. Tem aquele jovem que quer vender aí alguma coisa. Então, também é necessário que haja pacotes simplificados para essa camada juvenil. Porque o empreendedorismo, parece mentira, é uma das atividades que a África, particularmente Angola, tem um número muito crescido. Mas a qualidade ainda não é satisfatória. Porque se fosse satisfatória, não teríamos o fluxo de desemprego que assola hoje o nosso país. É muita juventude fora do sistema de ensino e da economia.
Muito bem. Qualquer João Alves, iniciativa é sempre saudável. João Alves, eu acho que o essencial deste fórum, que acontece já na quinta-feira, ficou aqui para os nossos telespectadores. Nós vamos fazer um ponto e vírgula, um abraço aí nos estúdios, à continuação de uma ótima entrevista e a qualquer momento nós voltamos. Ok, muito bom dia para si, Iracema, e também para os nossos estimados telespectadores. Vou continuar aqui com o Sr. Alfredo Ngoli e vamos avançar com esta nossa... E nós já seguimos com a atualidade aqui no Manhã Girassol. Mais de 40 pessoas deram entrada no banco de urgência durante o fim de semana no Hospital Geral Especializado Neves Bendinha. E os menores continuam a liderar as estatísticas dos casos naquela unidade hospitalar de Luanda. Dentre estas ocorrências, 2 pessoas perderam a vida nas últimas 72 horas. Segundo a médica interna de cirurgia plástica Divina Adão, as vítimas são uma criança de aproximadamente 1 ano que sofreu queimaduras com água quente e um jovem de 20 anos vítima de acidente de trabalho. Nós tivemos um total de 43 pacientes atendidos. Infelizmente, dessas 43 pacientes que foram atendidos, 24 são crianças e 19 adultos. Internamos nesse mesmo número 11 pacientes. Desses 43, 11 tiveram queimaduras muito graves que tiveram que ser internados. E nesses internamentos, infelizmente, a maioria é criança, predominando assim 8 pacientes dos 11 que foram internados. Infelizmente, tivemos 2 óbitos, uma criança e um adulto, sim. A primeira paciente, o incidente aconteceu no domicílio, foi vítima de queimadura com água quente. E o adulto foi vítima de acidente de trabalho, eletricidade. A especialista acrescentou que nesta unidade hospitalar as crianças lideram as estatísticas de casos. Aproximadamente 70% dos nossos casos que nós recebemos são crianças e são acidentes domésticos, infelizmente. Acontece dentro do domicílio, às vezes, mesmo com a supervisão dos adultos, que muitas das vezes são os próprios pais que de forma descuidada despejam líquidos ferventes sobre as crianças, chá quente, água quente, comida quente. Nós já recebemos crianças de meses, mas a predominância dos 1 aos 5 anos de idade. Divina Adão destacou ainda que muitos desses acidentes poderiam ser evitados. A nossa população desconhece muitas dessas medidas, principalmente temos recebido muitos pacientes com queimadura por gás butano, explosões de gás, botija de gás. A maioria das nossas famílias colocam objetos pesados por cima de botijas de gás com a sensação de que estar a resolver alguma coisa. Infelizmente, essa é uma falsa sensação de segurança e muitas dessas botijas acabam por explodir por falta de manutenção da mesma botija, ausência das borrachas de proteção e ao invés das famílias levarem essa mesma botija para as agências trocar, elas colocam objetos, não é, para fazer peso e acabam por explodir, levando a queimaduras severas que muitas das vezes, infelizmente, o desfecho é óbito. Diante disso, a médica interna de cirurgia plástica deixou um apelo à sociedade para que se previnam esses acidentes que têm ceifado vidas, principalmente de crianças. Criança de 7 anos, 8 anos, não é para estar na cozinha, fazer funs, fazer a comida, a refeição da família sem a supervisão de adulto. Não, infelizmente acontece muito também aqui na nossa sociedade. Recordo que esta unidade hospitalar especializada Neves Bendinha foi reinaugurada no dia 10 de outubro de 2023 pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. 7h50, vamos falar sobre saúde aqui no Manhã Girassol. E na edição de hoje vamos falar sobre o sarampo, medidas de prevenção. É meu convidado o Dr. Domingos Cristóvão, mestre em saúde pública. Dr. Domingos, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, bom dia a si que nos assiste a partir de casa e a essa equipa técnica formidável que acompanha o Manhã Girassol. Muito bem, hoje, como já fiz referência, vamos falar sobre o sarampo. Doutor, mas vamos por começar a definir o que é isto, o sarampo. Sarampo é uma doença infecciosa grave, altamente contagiosa, que frequentemente infecta as crianças não vacinadas. Portanto, é uma doença que é transmitida por tosse, espirro e algumas gotículas salivares que podem acontecer às crianças que não são vacinadas. Entre 10 crianças não vacinadas, se tiverem contato com alguém que tenha sarampo, 9
estarão infectados. Portanto, é altamente contagioso. Mas só afeta crianças ou os adultos também? Os adultos que não tenham sido vacinados também podem contrair o sarampo. Portanto, e esses até, infelizmente, passam a ser um grupo de alto risco porque podem desenvolver consequências ou então complicações mais graves do que nas crianças. Disse que é uma doença altamente contagiosa, doutor. Como é que é feito este contágio? Portanto, o contágio é feito por contacto com saliva, com espirro, com gotículas de uma criança que está infectada para as outras. E às vezes mesmo por contacto. Portanto, se uma criança contactar com sarampo, ela é capaz de transmitir a 20 crianças. Se 20 crianças infectarem, são capazes de infectar mais 40 crianças. A uma comunidade. A uma comunidade. Portanto, é esse aspecto que é muito importante. E a transmissão é muito frequente, sobretudo 4 dias antes de aparecer as manchas e 4 dias depois de aparecer as manchas. E aqui já estamos a falar para os principais sinais, não é, doutor? Sintomas, exatamente. Portanto, os principais sintomas que aparecem na criança com sarampo são a tosse, a febre alta, portanto, congestionamento nasal, ou seja, corrimento ou entupimento das fossas nasais, vermelhidão ou, portanto, irritação nos olhos que acabam ficando vermelhos, criando uma conjuntivite e, às vezes, dores nos ouvidos. Portanto, se esta criança continuar, a partir do 10º dia, ela é capaz de apresentar as manchas vermelhas que começam na face, vão descendo no tronco da criança, depois espalham-se pelos membros superiores e, por fim, aos membros inferiores. Agora, além desses sinais e sintomas, para os profissionais de saúde, existem alguns sinais que são muito importantes para fazer o diagnóstico. É o surgimento de umas manchas brancas dentro das bochechas da criança, portanto, no seio de outras manchas vermelhas. Portanto, o normal é que as bochechas da criança sejam avermelhadas, mas dentro desse vermelho aparecem umas manchas brancas que são chamadas como sinal ou síntoma de Koplik. Que isso vai dar, portanto, o diagnóstico diferencial com outras doenças que podem, eventualmente, também trazer manchas no corpo da criança, como, por exemplo, a rubéola, a varíola, etc. Elas não apresentam essas manchas brancas no fundo das bochechas internas da criança. O doutor disse que é uma doença altamente contagiosa. Ela também é letal. Ela é letal. Por que é letal? Porque ela pode trazer umas complicações muito graves. Uma das complicações são a pneumonia. Portanto, as complicações vão variar do ponto de vista da idade da criança. Crianças menores de 5 anos, elas podem desenvolver pneumonia. Uma vez adquirida a pneumonia, ela pode transmitir já a infecção a nível de todo o sangue e a criança morre. Se não aparecer a pneumonia, pode aparecer a cegueira. Portanto, a criança passa a ser cega por toda a vida. Ou ainda se estiver infectado portanto, o ouvido médio, que é a otite, pode produzir uma surdez na criança por toda a vida. Quer dizer que surdez e cegueira total ou parcial? Total. Dependendo da virulência em que a criança esteja encontrada, pode aparecer total. Portanto, a cegueira é mesmo irreversível. Passa a ser cega por toda a vida e pode ser surda por toda a vida. Portanto, a surdez pode ser corrigida, às vezes, com aparelhos, né? Mas a criança é surda na mesma. Exato. E, por outro lado, pode aparecer também infecção do revestimento da camada do cérebro. Quando ela aparece na superfície, ele pode aparecer em forma de paralisia. Portanto, fraqueza nos membros superiores e inferiores da criança, que vão levar a uma paralisia parcialmente da criança. Se acontecer a inserção do vírus ou da infecção no interior do cérebro, a criança acaba morrendo. Doutora, nos adultos aparece frequentemente a pneumonia. Nas grávidas aparece o parto prematuro e pode aparecer o baixo peso da criança ao nascer. Portanto, essas geralmente têm sido as consequências. Muito bem. Doutora, nos últimos tempos, algumas regiões do nosso país têm estado a registrar elevados casos de sarampo. Como prevenir, doutor Domingos?
Portanto, a prevenção do sarampo está relacionada com duas estratégias. Uma que está relacionada com as famílias e a outra que está relacionada com o profissional da saúde. O que é que a família deve fazer? Portanto, sempre que tiver uma criança, nasceu a criança, é preciso, primeiro que o parto deve ser feito numa unidade sanitária. Aí vai receber as explicações adequadas como reagir com o calendário vacinal da criança. Aos 9 meses, essa criança que nasceu deve apanhar a vacina contra o sarampo. O tratamento começa precisamente aí. É aí mesmo, é mesmo na prevenção, portanto, uma prevenção específica. Porque a criança que apanha a vacina aos 9 meses, com um reforço depois de 2 ou 3 meses ao nascer, ela fica imune para toda a vida. Portanto, não entra no grupo das 9 crianças que vão ficar infectadas pelo sarampo. Ela ganha essa imunidade. Por outro lado, as crianças que não foram vacinadas devem ser captadas nas unidades sanitárias. Portanto, aqui já é a parte estratégica dos profissionais de saúde. Todas as crianças que vierem eventualmente a uma consulta de pediatria devem ser verificada o calendário vacinal. Se não há registro de vacinação do sarampo nesta criança, logo nesta primeira consulta, seja qual for a doença pelo qual ela veio nos serviços de saúde, deve ser vacinada para completar a vacinação do sarampo. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto, portanto, já nesse momento em que o país está a registrar vários locais com surtos de sarampo, as direções municipais devem mapear as zonas onde saíram as crianças com sarampo, porque uma criança com sarampo, ela pode infectar 20, e essas 20 podem infectar 40. E então é nesse aspecto que as direções municipais devem fazer um bloqueio, ou seja, aquelas crianças todas que contactaram a criança que está com sarampo devem ser todas vacinadas. E, se for possível, fazer um raio de ação de pelo menos 1,5 km. Todas aquelas crianças que estão nesse perímetro devem ser vacinadas. Mesmo que já tenham sido vacinadas mesmo que tenham sido antes? vacinadas, exatamente. Okay. E de preferência, mesmo já aquelas crianças que têm até 7 meses, devem ser incluídas na vacinação, porque essas já começam a perder a imunidade materna e então podem desenvolver o sarampo. Esse é um aspecto muito importante para que as crianças vacinem. Agora, apelar às mães, os pais, que as vacinas estão disponíveis nos cuidados primários de saúde. Todos os centros de saúde onde temos cadeia de frio, temos vacina. É gratuita, é simplesmente os familiares levarem as crianças para que possam ser vacinadas. As senhoras que funcionam nas creches também devem ser elementos de vigilância epidemiológica da vacina. Portanto, verificar se todas as crianças que estão lá foram vacinadas contra o sarampo ou não, porque elas constituem focos de contaminação para todas aquelas crianças que estão no interior de uma creche. Muito bem. Dr. Domingos Cristóvão, muito obrigada por ter estado aqui, por falar connosco sobre o sarampo e também a prevenção desta doença que, ficamos a saber, é altamente contagiosa. Bom dia e contamos com o doutor em uma outra oportunidade. Bom dia, com energia, e até a próxima. Até a próxima. E nós vamos seguir aqui no Manhã Girassol com a atualidade. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola lança esta terça-feira um leilão online de pedras de diamantes especiais. Segundo uma nota, as sessões de visualização vão decorrer até ao dia 7 de outubro na sede da Sodiam e o processo de licitação, que será feito por via eletrónica, deve decorrer até ao dia 8. O leilão é direcionado a clientes registados na base de dados que tenham experiência na comercialização de pedras especiais. Os lotes a serem leiloados incluem 36 pedras especiais com peso igual ou superior a 10,80 quilates, produzidos pelas diamantíferas do país, como Catoca, Queixepa, Lulo, Somiluana, Calonda e Mocente. O petróleo, a principal matéria-prima do país, abriu a semana com uma ligeira valorização, mas o barril continua a ser comercializado abaixo dos $70. As variações da cotação do barril de petróleo continuam.
Neste domingo, observou-se nas negociações uma variação mínima de 68,47 dólares e máxima de 68,72 dólares, de acordo com o site especializado investing.com. Entretanto, nesta segunda-feira, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro foi negociado a 68,72 dólares. A mesma publicação dá conta que os preços do petróleo caíram acentuadamente no comércio asiático, na sequência de relatos de que a OPEP+ aumentará novamente a produção em novembro e a preocupação sobre um crescente excesso de oferta global devido à retoma das exportações de petróleo curdo para a Turquia. O Orçamento Geral do Estado angolano para o exercício econômico 2025 foi preparado com base no preço de 70 dólares por barril e uma estimativa de produção de 1.098.000 barris de petróleo por dia. Segundo o resumo semanal da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustível, a produção de petróleo em Angola durante o mês de agosto deste ano fixou-se em 32.074.313 barris, numa média diária de 1.034.655 barris, representando um aumento de 1.112.861 barris em relação ao mês de julho. 8h02, estamos em Economia do Dia, a economia que comanda as nossas vidas. Cerca de 150 milhões de dólares vão ser investidos na construção de um total de 50 fábricas de produção de cabos elétricos, indústria têxtil e na implementação de polos industriais na província do Icolo e Bengo e em outros investimentos ligados à agricultura nos próximos tempos. É uma iniciativa de grupos empresariais chineses e a Câmara de Comércio Angola e China. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Comércio Angola e China durante a abertura do Fórum de Oportunidades e Investimentos Xihuan Angola, que decorreu em Luanda, onde participaram 60 empresários vindo da República Popular da China, entidades do governo da Angola e presidentes de grupos empresariais dos dois países. No encontro foram ainda procedidas assinaturas de 9 acordos de cooperação entre grupos empresariais para a implementação de polos industriais, concretamente na província do Icolo e Bengo, e outros projetos ligados à agricultura em outras províncias. O preço do petróleo Brent para entrega em dezembro próximo no mercado futuro de Londres, na tarde desta segunda-feira, foi vendido a 67 dólares em bolsa, menos 3 dólares que na última sessão da semana anterior. Os preços de mercados futuros econômico 2025, que estima 70 dólares por barril e produção de petróleo de 1.098.000 barris por dia. Noutras commodities, às 14h30 desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 419 dólares 382.109 kwanzas no câmbio do Banco Nacional da Angola. Já o café estava a ser negociado a 4.221 dólares, menos 45 dólares que no último dia da semana anterior. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a 3.853 dólares, mais 45 dólares que na última sessão da semana anterior. Já o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 594 dólares, mais 8 dólares que na última sessão da semana anterior.
vamos voltar a olhar para a informação sobre a previsão do tempo nesta terça-feira na cidade de Benguela, que tem previsão de céu com muito sol, temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 25. A umidade do ar chegará aos 73%. Já no Ambo, Cidade de Vida tem previsão de um dia com nuvens e sol, 14 graus de temperatura mínima e 33 de máxima. Umidade do ar prevista de 38%. Intervalo no Manhã Girassol. Estamos de volta. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem apostado na formação de comitês locais de redução de riscos e desastres para responder às ocorrências nas zonas de difícil acesso. A desestruturação e acesso deficitário são ainda vistos por este órgão do Ministério do Interior como o calcanhar de Aquiles para melhorar a resposta nas atuações. Os acessos deficitários ao interior dos bairros, configurados por buracos, ravinas e becos, com agravante na época de chuva, têm dificultado a atuação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Para contrapor a atual realidade, foram criados comitês locais de redução de riscos e desastres, preparados para a resposta primária. Segundo o superintendente de bombas, os voluntários dos comitês foram capacitados em matéria de prevenção e combate ao incêndio e atendimento pré-hospitalar. A atuação humana que, de certa forma, pode desencadear em situações que possam criar alguma complexidade de intervenção do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, particularmente na época chuvosa, como, por exemplo, ações preventivas de desassoreamento de pequenas valas, desassoreamento de pequenas linhas de água que vão de volta e meia estando acometidas com sedimentos de terra e também alguns objetos que de certa forma vão lá parar. Luanda, já se a memória não me traiçoa, já foram formados mais de 4 comitês municipais de redução de riscos de desastres que são preparados primeiro para identificar os riscos, adotar as medidas de mitigação sobre estes riscos e quando se observa uma situação real de alguma ocorrência, eles estão preparados para dar a resposta inicial com os meios que lhes foi disponibilizados. Wilson Batista sublinha que em alguns casos têm mesmo de demolir imóveis. São conhecidas como estado de necessidade, onde há efetivamente a necessidade de se destruir um bem em detrimento da salvaguarda de um bem maior. E esta ação os bombeiros têm estado a praticar sempre que necessário. Naturalmente que observamos todas as possibilidades disponíveis e, em última instância, que parte-se para algum derrubo de alguma parede ou corte de alguma árvore para garantir e possibilitar a progressão das nossas forças no terreno. Muito recentemente houve um incremento a nível de efetivos, tivemos cerca de 4.000 efetivos, novos efetivos, que já estão inseridos no contexto operacional, alguns em fase de formação e, no entanto, com este incremento efetivo, acreditamos que estaremos em melhores condições para dar respostas às enormes ocorrências que... O superintendente bombeiro Wilson Batista avança as estratégias com vista a responder com brevidade às solicitações da população. Há uma estratégia, uma política a nível do Ministério do Interior de expansão do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros através da criação de destacamentos junto destas comunidades para que se possa encurtar o tempo de resposta, principalmente quanto aos incêndios. O papel das comissões e conselhos de moradores está em debate na província de Cabinda. Atualmente, a região conta com mais de 700 conselhos de moradores que têm estado a participar na resolução dos problemas das comunidades. A província de Cabinda testemunha o primeiro encontro de comissões e conselhos de moradores. Nesta altura já foram criadas mais de 700 comissões. O processo de cadastramento de mais zonas ainda decorre. As comissões dos moradores trabalham como entes na intervenção dos principais problemas que os cidadãos enfrentam nos bairros.
Este primeiro fórum sobre comissões e conselhos de moradores está a servir para produzir debates sobre o critério da boa convivência social nas comunidades. O bairro Jica foi o primeiro a criar as comissões de moradores. A experiência está a ser muito boa, segundo o responsável da comissão. Realmente, desde a criação da primeira comissão de moradores a nível da província de Cabinda, o bairro Comandante Jica teve o privilégio de ser, principalmente a comissão onde eu lidero, ser a primeira a ser certificada e tem sido modelo para com todas as comissões a nível da província de Cabinda. Em algumas situações estamos à resolução de alguns problemas que é com as comunidades e não só, trocamos experiência também com outras comissões de outros bairros. O poder tradicional em nada interfere nas atividades das comissões e conselhos dos moradores. Este regedor, por exemplo, afirma que na sua zona de jurisdição ainda não foi criada, porém a expectativa é muita. Este encontro tem uma importância tanto de esclarecer, de ilustrar as pessoas para saberem tanto o que é uma comissão de moradores, o que são as autoridades tradicionais, e isto tem a ver com as competências. Uma autoridade tradicional sabe o que deve fazer e a comissão de moradores também tem o seu trabalho específico a fazer. Na área onde eu estou, até que ainda não existem comissões de moradores e ainda não se fez nenhum trabalho desta natureza. É por isso que estamos cá. Já vamos ter todo o esclarecimento e, claro, que estamos preparados para receber a Comissão de Moradores. A governadora provincial, Susana Abreu, considera o encontro de elevado valor pelo facto de envolver os cidadãos na tomada de decisões ligadas às suas vidas. É imprescindível que fóruns como estes promovam um debate profundo sobre as perspectivas, o papel e os desafios das entidades. O Executivo está convicto de que a resolução dos problemas das comunidades exige diálogo permanente entre os poderes públicos e os atores locais. Assim, só através da conjugação de esforços que poderemos encontrar as soluções eficazes e sustentáveis. Cabinda promove o primeiro encontro de comissões e conselhos de moradores. O MPLA no município do Cazenga organizou a tradicional fogueira em homenagem ao herói nacional, Dr. António Agostinho Neto, no marco histórico do município. O ato organizado pelo Comitê Municipal do MPLA no Cazenga serviu também para homenagear alguns moradores que durante anos trabalharam pelo município, como é o caso da senhora Ana da Costa. Porque eu estou aqui neste município desde 1981. Já varri este município com uma vassoura de que cesse. Enquanto esse município, as pessoas fugiam, não vinham. Muito feliz e agradeço à primeira secretária do partido, que é a 91ª secretária que me elogiou. Muito feliz e tenho a lhe agradecer. É assim, quando nós vamos a um município, não vamos ouvir o que aquelas outras pessoas vão dizendo. Você tem que constatar. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, durante a sua carreira conviveu com o primeiro presidente da República e nesta fogueira de homenagem a Agostinho Neto foi um dos preletores e falou da visão de Neto para Angola. Agostinho Neto era aquela figura que tinha uma estratégia e visão de futuro para Angola, em que, além de querer que o país estivesse sólido, unido e devidamente estruturado, combatia todas aquelas tendências de divisão, do tribalismo, do regionalismo, de racismo e outras tendências que, logicamente, na fase inicial depois da proclamação da independência, o país viveu. Transmitiu a nós, particularmente aos militares, um sentido de liderança e dimensão de luta pela conquista de outros objetivos que não fossem apenas a proclamação da independência, fosse preservar a nossa independência,
fosse criar condições para que o país se desenvolvesse, criar condições para que o povo se sentisse livre e bem. A fogueira do herói aconteceu na noite deste domingo no município do Kazenga e juntou na mesma roda políticos e munícipes para refletir sobre o legado de Neto no mês dedicado a esta figura histórica de Angola. A TAG Linhas Aéreas de Angola ultrapassou a marca dos 1.066 passageiros na nova rota para Nairobi em apenas 28 dias da operação. Este número é contabilizado desde o lançamento da rota, deste mês. O desempenho confirma a forte procura por conectividade intra-africana e valida a estratégia da companhia em colocar a oferta onde há procura, promovendo mais crescimento e prosperidade para a região. A expansão de rotas intra-africanas tem permitido fortalecer fluxos de passageiros para cidades como Joanesburgo, Lagos, Maputo, Cidade do Cabo, ao mesmo tempo que aumenta a conectividade com destinos de longo curso, incluindo São Paulo, reforça a posição da TAG como companhia-chave da mobilidade no continente, num crescimento superior à média do setor no continente africano. E vamos voltar a olhar para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Começamos esta ronda na capa do jornal norte-americano The Washington Post, que traz em destaque exclusivo: líderes militares expressam preocupação com a nova estratégia de EGSET para o Pentágono. Altos oficiais militares levantaram preocupações sobre a próxima estratégia de defesa do governo Trump, expondo uma divisão entre a liderança política e uniformizada do Pentágono. O jornal britânico The Times estampa: Israel apoia plano de Trump para acabar com guerra em Gaza. Aceita o acordo ou enfrenta a destruição? Alertam os Estados Unidos sobre o Hamas, enquanto Trump diz que está perto de alcançar a paz eterna no Médio Oriente. Estamos a olhar para o jornal francês Le Figaro, que escreve na sua edição de hoje: indústria, Europa desarmada diante do surto chinês. A ascensão da indústria chinesa representa uma ameaça sem precedentes para todos os setores. Fica Liga dos Campeões, fase de Liga, segunda jornada, a caça dos pontos perdidos. Começa o ciclo infernal encarnado. José Mourinho regressa a uma das suas casas para começar a tentar compensar a derrota com Karabakh. Dragão insaciável, 7 minutos em 7 jogos antes da recessão. Aroca 0, Futebol Clube do Porto 4. Voltamos a olhar para a previsão do tempo nesta terça-feira, agora na cidade de Lubango, que tem previsão de céu com muito sol. Temperatura mínima prevista para hoje é de 13 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 25%. No leste do país, na cidade de Luena, a previsão é de trovoadas em partes da zona. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 31. Umidade de 58%. Mais um intervalo aqui no Manhãs Girassol. Até já. Estamos de volta e vamos olhar para a atualidade além das nossas fronteiras. O presidente israelita admitiu que pode conceder um perdão ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está a ser julgado por corrupção. O estadista garantiu que já tinha tentado que a sua defesa e o Ministério Público chegassem a acordo sobre as 3 acusações ao primeiro-ministro. Desde dezembro de 2024, que Netanyahu assiste 2 vezes por semana ao seu julgamento por corrupção em Tel Aviv, embora deponha 3 vezes por semana desde novembro para agilizar o processo, alegando razões de segurança nacional devido às ações de Israel nas várias frentes de confronto na região ou por motivos de saúde. Os depoimentos de Netanyahu já foram suspensos por diversas vezes.
As eleições legislativas na Moldova foram marcadas por graves interferências da Rússia, com financiamentos ilícitos, ataques cibernéticos e desinformação generalizada, segundo a missão de observadores da OSCE. Numa conferência de imprensa realizada para apresentar as conclusões, a missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa afirmou que as eleições de domingo último foram competitivas e ofereceram aos eleitores uma escolha clara entre alternativas políticas. Mas o processo foi alvo de muitas interferências. O partido pró-europeu, PAS, venceu com mais de 50% dos votos, mantendo a maioria absoluta no Parlamento e ficando à frente do Bloco Patriótico pró-Rússia, que obteve menos de 25% dos votos. O líder do Bloco Patriótico, o ex-presidente Igor, reivindicou a vitória e convocou uma manifestação na capital, Chisinau. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco de surtos de gastroenterite e surgimento de outras doenças após as cheias de 11 de agosto na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. A avaliação feita pela Organização Mundial da Saúde indicou doenças transmitidas por água contaminada, mosquitos, bem como perturbações mentais, como riscos de saúde pública no atual período pós-cheia na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. As chuvas de tempestade de 11 de agosto provocaram 9 mortos, 2 desaparecidos, além da destruição de infraestruturas na ilha cabo-verdiana. Segundo a OMS, foram emitidos alertas devido a casos de diarreia, febre e dores de cabeça entre pessoas que estiveram abrigadas em escolas. O risco de surtos de gastroenterite em São Vicente aumentou significativamente, associado a uma baixa percepção de risco em relação à segurança alimentar, precárias condições de higiene e saneamento e relatos frequentes de surtos de origem alimentar entre residentes e turistas. No caso do risco de doenças transmitidas por vetores, como o mosquito, em que se enquadram a dengue, a malária e outras, o risco aumentou significativamente devido às águas paradas que se acumularam após as cheias. A OMS alerta ainda para o risco de aumento da insegurança alimentar, tal como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação já havia previsto na última semana. A tempestade atingiu os meios de subsistência, com gravidade especialmente entre pequenos agricultores e famílias de pescadores que também sofreram destruição de culturas, sistemas de irrigação, barcos e bens. Continuamos a olhar para as notícias além das nossas fronteiras. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev e atual vice-conselheiro de segurança de Putin disse que a Europa não tem força para a guerra contra Moscovo. Os líderes europeus acusam a Rússia de estar por trás dos drones que apareceram sobre aeroportos e bases militares da União Europeia. A campanha presidencial para todos os 8 candidatos presidenciais organizarem os seus comícios por todo o país, evitando sobreposições de locais. A comissão, na semana passada, autorizou tanto o presidente Museveni como Bobi Wine a participar na corrida eleitoral. Com 81 anos, Museveni procura a reeleição sob a bandeira do seu movimento de resistência nacional após quase 40 anos na liderança do Uganda. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, aliado de Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que um eventual conflito entre a Rússia e os países da Europa pode desencadear uma guerra com armas de destruição em massa. Medvedev, atual vice-conselheiro de segurança de Putin, falou em reação às acusações recentes de líderes europeus de que a Rússia está por trás da onda de drones militares que tem surgido sobre aeroportos e bases do exército de países da Europa. Os países que registraram drones são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que prevê defesa de seus integrantes em casos de ataque de terceiros países. Aeronaves foram registradas na Polónia, Romênia e na Dinamarca e levaram suspeitas de uma ofensiva coordenada.
A ponte mais alta do mundo abriu ao trânsito neste domingo na província de Guizhou, no sudoeste da China. A ponte do Grande Canhão de Huangshan reduz o tempo de viagem através do canhão de 2 horas para apenas 2 minutos. Situada a 625 metros acima do rio Beipan, no terreno montanhoso de Guizhou, a ponte é quase 9 vezes mais alta do que a ponte Golden Gate de São Francisco, nos Estados Unidos da América. Com quase 3 quilômetros de comprimento, a ponte alcançou vários avanços tecnológicos no seu design de resistência ao vento e na construção de pontes em alta altitude. 8h30, vamos entrar em campo para falar sobre o desporto aqui no Manhã Girassol. E recebo o Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, meu colega, boa terça-feira. Olá, bom dia, Anselmo, obrigado, igualmente. Espero que esteja tudo bem do seu lado. Olha, por cá está tudo bem. Os Palancas Negras têm um novo selecionador. O mesmo foi apresentado ontem. Certamente uma das notícias que vai marcar a página do desporto aqui no Manhã Girassol. Realmente, de forma oficial, acabou a era Pedro Gonçalves. Mesmo assim, o novo selecionador ainda reconhece o trabalho feito. E sobre o que aconteceu ontem, nós vamos avançar aqui agora no Manhã Girassol. Vamos às notícias, Anselmo. Caríssimo, bom dia, bem-vindo à Informação Desportiva. Vamos falar dos Palancas Negras, onde o técnico francês de 47 anos de idade, Patrice Baumel, foi apresentado nesta segunda-feira como timoneiro dos Palancas Negras para os próximos 2 anos. 15 anos depois, o velho conhecido dos angolanos voltou não mais como auxiliar, agora na condição de principal rosto do banco da Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol, os Palancas Negras. Em 2010, Patrice Baumel esteve na seleção como adjunto de Hervé Renard. Ambos duraram pouco tempo nesta missão Palancas Negras. Depois da despedida do português Pedro Gonçalves, Alves Simões, presidente da FAF, achou nos créditos do francês a figura ideal para conduzir a marcha dos Palancas Negras nos compromissos que aí vêm. No ato de apresentação, Patrice Baumel garantiu primeiro que decidiu voltar a Angola pelo facto de entender que pôde acrescentar mais alguma coisa no edifício Palancas 2010. Por outra, Patrice Baumel chegou para montar uma equipa bastante competitiva e que respeite a bandeira e honre o hino nacional. Ninguém está em cima de bandeira. Nada nem ninguém está em cima do hino, da camisola ou da equipa. Nada e ninguém está em cima do país. Estamos aqui para servir Angola e para trazer alegria e orgulho a todos os angolanos. Interrogado sobre o objetivo a curto e longo prazo na seleção angolana, Patrice não foi tão claro. Porém, o líder da FAF, Alves Simões, garantiu que o técnico deve fazer melhor ou igual ao seu antecessor Pedro Gonçalves, que na Côte d'Ivoire chegou aos quartos de final. Para a terceira posição, vamos. E depois vamos encontrar equipe muito forte. Vamos ver. Mas temos de jogar antes de falar. Temos de jogar. Não quero falar para dizer temos de ganhar a Taça da África, temos de acabar em semifinal ou quarto. Por quê? Porque é dar força para o adversário. Humildade, vamos trabalhar. Sempre melhor daquilo que foi feito anterior, ou no mínimo igualar. Daí todos nós vamos ser chamados para ajudar que esse desiderato se cumpra. Patrice Baumel foi campeão africano pela seleção da Zâmbia como técnico adjunto de Hervé Renard em 2012, proeza repetida em 2015 à frente da seleção da Côte d'Ivoire. Em clubes, o técnico gaulês de 47 anos de idade tem no seu currículo um título de campeão da Ligue 1 da Argélia e finalista da taça local em 2024 como técnico principal do Melodia d'Algel. E Patrice Baumel chamou 28 jogadores para os duelos frente às seleções de Eswatini e Camarões para o encerramento do Grupo D de qualificação ao Mundial da América do Norte em 2026.
Angola volta a entrar em cena para as batalhas de qualificação à próxima Copa do Mundo, mesmo sem qualquer chance de se atingir tal objetivo. Para os jogos, frente à seleção de Eswatini no próximo dia 10 de outubro e Camarões no dia 13 do mesmo mês, Patrício Bobele deu voto de confiança a 28 jogadores. O novo técnico dos Palancas Negras chamou para a baliza 4 atletas: Nebulu, Agostinho Calunga, António Dominique e Hugo Marques, um dos regressados. Na defesa, 8 profissionais angolanos passaram no crivo de Bomele, Clinton Mata, Ruben Adérito, Ossi, Tocarneiro, Jonathan Boatu, Kialonda Gaspar, David Carmo e Edi Afonso. No centro do terreno da nossa seleção, Patrícia avaliou e aprovou 7 jogadores. São eles Freddy, Maestro, Benny Mukandi, Show, Manuel Reliano, Mário Balbúrdia e Mega. Nos atacantes estão à disposição para a data FIFA de outubro Mabululu, Gilberto, Milson, Chico Banza, Gelson Dalla, Depu, Manuel Benson, Zito Vumbo e Ari Papel, que é um dos nomes mais sonantes dos atletas que regressam aos Palancas Negras. Recordo que Angola está no grupo D de qualificação mundial da América do Norte, nos Estados Unidos, México e Canadá, a ser realizado em 2026. Lutam pela passagem na Série D as seleções de Cabo Verde, que é líder com 19 pontos, a 3 pontos do apuramento ao Mundial, e Camarões com 15 pontos, segundo Angola é quarta colocada com 10 pontos. E agora no automobilismo, o piloto angolano Rui Andrade e a TF Sport venceram as 6 horas de Fuji no Japão para o Campeonato do Mundo de Resistência. E agora um olhar atento ao futebol internacional. O Futebol Clube do Porto continua triunfante na Liga Portuguesa. Venceu o Arouca por 4-0 nesta segunda-feira. E em Espanha, o encerramento da jornada 7 entre Valência e Real Oviedo foi adiado para o dia de hoje. Sobre desporto, por hoje é tudo. Não esqueça, caríssimo, que fazer o bem faz bem. Iracema Ronaldo, estamos juntos. Até amanhã. Até amanhã, Anselmo Gaspar. E nós vamos seguir aqui no Manhã Girassol com a nossa rubrica Macas do Português. Macas do Português com o professor Artur dos Santos, que já cá está. Professor, muito bom dia, bem-vindo a mais uma edição do Manhã Girassol. Bom dia e muito obrigado. Como está? Está tudo bem deste lado, obrigada. E com o professor? Também estamos, graças a Deus. Falar com o professor não é uma tarefa fácil, não é professor de português, temos que fazer aqui assim um filtrozinho para não falharmos. Professor, como tem sido habitual, trazemos mais algumas macas de português para esta edição, mas não vamos ficar apenas aqui pela televisão, vamos fazer uma conexão com a rádio, porque os nossos radiovintes também precisam saber dessas macas e aprender como pronunciar bem ou falar bem a certas palavras. Vou estender o sinal, a Girassol FM ao encontro do João Alves, o meu companheiro. É isto mesmo, Yaya? Vou ter o João Alves nesta edição. Pergunto à Regi, é possível? Agora sim, já tenho o João Alves. Olá, João Alves, muito bom dia. Por esta nossa conexão que acontece diariamente aqui. Eu ia dando aqui, fazendo alguns sinais, alguns gestos, porque queria-me levantar para dançar e logo você chamou-me, Iracema. Opa! Epá, estragou tudo, não é? Estragou tudo? Mas como não, mas depois do programa há mais. Há tempo. Não, como se diz, não estragou nada. Não estragou nada, só aumentou. Vamos deixar o puro, né? O puro para então... Bom, hoje trazemos, como sempre, 2 macas. A primeira é sobre a palavra Ezequias. Se nós temos de dizer Ezequias fúnebres ou só Ezequias, não é? Ouvimos e vemos, sobretudo, escrito, não é? Quer na oralidade, mas sobretudo escrito, as pessoas a dizerem, portanto, Ezequias fúnebres. O correto, na verdade, é Ezequias, não é? Porque Ezequias significa cerimónia fúnebre, não é?
Se eu disser, portanto, exéquias fúnebres, estou a dizer cerimónia fúnebre. Então é um pleonasmo. É um pleonasmo, é uma redundância, não é? E essa palavra só se usa no plural, não é? E não se pode usar com a palavra fúnebre, porque a palavra exéquias, por si só, já significa cerimónia fúnebre. Mas nós temos estado a acompanhar em diversas áreas, exato, a Exéquias escreverem fúnebres, desta forma, as exéquias fúnebres acontecem, as exéquias fúnebres vão decorrer. Pois, exatamente. É a mesma coisa, é igual a dizer outra alternativa. A alternativa já é outra. Portanto, não se diz outra alternativa, só se for, talvez, a alternativa da alternativa. Não é elo de ligação, é igual. Portanto, eu digo apenas as exéquias do fulano é amanhã, a família organizou as exéquias do seu parente. Nada de exéquias fúnebres. Nada. Portanto, apenas exéquias. Muito bem. Esta é a primeira maca e uma grande maca do nosso português. Vamos partir para a segunda, professor. A segunda é também é muito comum, bidon ou bidão, não é? Isto é uma maca grande, professor. Pois, ouço comumente bidon de água, bidon de óleo, é bidon ou bidão. Portanto, bidon existe, mas no francês, não é? Le bidon, no francês, em português nós dizemos bidão. Não é que é aquele recipiente pequeno ou mais ou menos grande ou médio ou grande, não é? Que serve para portanto, pôr líquidos, não é? Temos ali o recipiente pequeno ou médio, que serve para pôr, não é, transportar produtos ou outros líquidos. Portanto, quer seja de 5 litros, de 20, 25, 50, é bidão. E não bidon, bidon do francês. Eu digo, comprei um bidão de óleo, o Pedro carregou o bidão de água. Bidon em francês. Bidon em francês, em português é bidão. Bidão. E se tivermos que colocar esta palavra no plural, professor? Bidões. Bidões. Exatamente. Então, quer dizer que no plural nós falamos de forma correta. Exatamente. No singular, que é o famoso bidon, estamos a falar em francês. Exatamente. Temos de dizer em português. Porque as palavras de outras línguas, os empréstimos de outras línguas, quando têm equivalente em português, nós temos que usar o equivalente em português. Por exemplo, nós não devíamos dizer menu, devíamos dizer ementa. Não devíamos dizer gafe, devíamos dizer deslize. Todas as palavras estrangeiras, quando têm equivalente em português, temos que usar equivalente em português. É como boss, boss ficou, boss é superior, é chefe, é superior, etc. Então, bidon é do francês, temos de dizer bidão. Bidão. Comprei um bidão de óleo. Ok. Muito bem. Está assim esclarecida esta grande maca, não é? Porque a partir de hoje eu deixo de carregar o bidon e passo a carregar o bidão. Eu também. Eu também. Já andei a carregar muitos bidões. Bidões sim, mas o bidão, bidões, já. Eu acho que a partir de hoje eu deixo de carregar. Já andei a levar, sim, eu também já não. Quando vou acarretar a água, levo o bidão. Talvez fica muito pesado. Fica muito pesado, olha, diz o professor, não é? Não se vai conseguir carregar. Mas é um erro muito frequente. Sobretudo a nossa realidade, que acarretamos muito água e as pessoas vão com muita frequência dizendo bidon, tem de comprar bidon, etc. Então, por isso é que se calhar tem tido dificuldades também para encontrar a água com o bidon e transportar, acarretar a mesma água tem sido uma tarefa muito, mas muito difícil. Afinal, quando é bidon, fica pesado. Pois, sim. O bidon fica pesado, mas se for um bidão, já fica mais leve. Eu acho que eu vou pegar o bidão que está no meu carro. Muito bem. João Alves, tens mais alguma questão para o nosso professor? Está tudo esclarecido? Apenas agradecer, não é? Porque esta das exéquias fúnebres, sinceramente, muito utilizadas. Sim, essa é uma professor. expressão muito utilizada para ir adiante. Mas agora já está tudo correto, tudo esclarecido, não é? Se é exéquia, é exéquia. Se é um elogio fúnebre, é diferente de uma exéquia fúnebre. Ok. Professor, só para recapitularmos as macas que tivemos nesta edição. Resumidamente, portanto, temos de dizer exéquias e não exéquias fúnebres, porque exéquias significa cerimónia fúnebre. A família organizou as exéquias do seu parente. Temos de dizer bidão e não bidon. Bidon é do francês, em português é bidão. Comprei um bidão de óleo.
Muito bem. Professor Artur dos Santos, é sempre um prazer tê-lo aqui no set e obrigada por ter nos ajudado a resolver estas macas de português. Contamos com o professor na próxima terça-feira. Exatamente, e sempre vamos selecionar aquelas macas, não é, que causam mais macas, permitam-me isto, para ajudarmos os nossos ouvintes, telespectadores, a melhorarem a sua competência, quer oral, quer escrita. Muito bem. Até a próxima terça-feira, professor. Muito obrigado, até a próxima. E nós vamos continuar com esta edição do Manhã Girassol, e porque estamos mesmo conectados exatamente com o Manhã Gira, com o Bom Dia com Energia. João Alves, consegues ouvir-me? Sim. Consegues ouvir-me? Pois, agora sim. Exatamente. Pronto, esta nossa última conexão ficou marcada, não é, pelo esclarecimento destas grandes macas de português. Exatamente. Pois. E é desta forma que nós também vamos colocar um ponto final nesta última edição do mês de setembro das nossas conexões. Bom Dia com Energia, Manhã Girassol e vice-versa. Ok, é verdade. Então terminamos assim este nosso programa de hoje, às 8h50, 10 minutos para as 9 da manhã. Foi sempre um prazer podermos fazer estes contactos, estas conexões, estes diretos para levarmos a rádio até à televisão e a televisão a rádio, com a Iracema Arnaldo e a sua equipa. Deste lado, hoje eu trabalhei com o António Chiputo. Não António Chiputo, não, António Cariato. Pois é o José Chiputo. Pois é o António Cariato. Pois estou aqui a batizar. Ontem estive com o Chiputo, então estou aqui a batizar. É o António Cariato. O António Cariato podia dar aqui também um abraço, não é? Para os nossos telespectadores. Pois é, pode. Para não ficar Cariato, na invisibilidade. Estão a pedir aí que deias um abraço aos telespectadores e também a Iracema Arnaldo, não é? Não sei se conseguimos chegar até aí, não é? Com esta facilidade para tê-lo no nosso ecrã. É verdade. Exato. Cariato, o Cariato está tímido, não é? Bom dia, Cariato. Bom dia, Cariato. Bom dia. Bom dia com energia. Este é o lema aí, não é? É o lema. Nos estúdios centrais. Sem este lema não entras. Da Girassol FM. Sem o lema Bom Dia com Energia não entras. Não, eu já aceito. Eu já estou familiarizada. Eu conheço as regras desta casa e as respeito. E sempre. Fazes parte da lista. Fazes parte da lista. Naturalmente. Pois então termina. Pois, faça favor, Iração. Possa ser até que o que tu querias dizer é o mesmo que eu. É a mesma coisa, não é? Será? Está tudo dito. Está tudo contado. Pois, Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã. No primeiro dia do mês de outubro rosa, vamos deixar o setembro amarelo, vamos entrar para o outubro rosa. Então, amanhã tem mais. Controla a jogada, Iracema. É semana do I. É semana do. Pega a visão, não pega feitiço. Bom dia com energia, Iracema. Bom dia, até amanhã. Pois bem, este foi o nosso contacto. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã pontualmente às 7 horas aqui na TV Girassol. Assim que nos acompanham, obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos. Bom dia.